serão propostas no foro do local onde ocorreu o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. A cabeça desse artigo, vejo que a lei aqui é a Lei da Ação Civil Pública, de 1985, né? Esse artigo 2º é um pouco diferente daquele artigo 93 lá do Código do Consumidor. O Código do Consumidor ressalva logo: ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente o juízo. Aí indica as situações em que o juiz é competente, não é? Aqui não, o legislador anterior, da Ação Civil Pública, de 1985, ele diz o seguinte, que a competência para ajuizar a ação civil pública do local, no foro do local onde ocorreu o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. A leitura desse dispositivo levou o STJ a entender que, mesmo na hipótese de ação civil pública ajuizada na Justiça Estadual e viesse a União Federal, a entidade de direito público federal, integrar a LIDE, continuava o processo na Justiça Estadual. E por que o STJ disse isso? O STJ disse isso baseado na redação do artigo 2º, combinado com o parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição Federal, que agora, pela emenda constitucional número 103, sofreu uma alteração. Mas, na época, a redação do parágrafo 3º era a seguinte: serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do Juizado Federal. E na última parte do dispositivo diz: e se verificada essa condição, ou seja, que não tenha vara da Justiça Federal na comarca, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Ou seja, o STJ entendeu que, por força dessa disposição constitucional, essa autorização de que lei pode dispor para que seja julgado na Justiça Estadual outras causas que sejam competência da Justiça Federal, desde que a lei assim o diga, ele entendeu que, como a lei, no artigo 2º, diz expressamente que a causa será ajuizada no foro, as ações serão ajuizadas no foro do local onde ocorreu o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa, ele entendeu que a causa poderia, aqui o legislador estava autorizando que a causa poderia, a ação poderia continuar no juízo estadual e não ser deslocado para a Justiça Federal, em termos de ação civil pública. Foi assim que o STJ leu e disse na sua ementa o seguinte: competência para processar e julgar a ação civil pública é do juiz onde ocorreu o dano. Aí ele chama muita atenção para esse aspecto. A causa deve ser ajuizada, a ação civil pública deve ser ajuizada no local onde ocorreu o dano. Se no curso da demanda ficar caracterizado interesse da União, olha aí, vem aí a história da União, esta será chamada para integrar a lide, continuando, porém, competente o juízo do lugar do dano, salvo se existir vara da Justiça Federal do município. Ou seja, continuando, porém, competente o juízo estadual, se a causa vinha tramitando na Justiça Estadual. Aí ele diz que isso porque, de acordo com a Lei 7347, a ação civil pública deve ser ajuizada no foro do local onde ocorreu o dano, referido pelo artigo 2º do mesmo diploma legal. E depois justifica exatamente com o parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição, que eu terminei de ler, dizendo: se no curso da demanda revela-se interesse da União
E se trata de comarca em que não há vara da Justiça Federal instalada, competente será o juiz de direito para a causa. Quer dizer, continua aqui ele dizendo, conforme esse parágrafo terceiro que eu terminei de ler da Constituição Federal, do artigo 109, continua a Justiça Estadual competente, por força do artigo 109, parágrafo terceiro da Constituição Federal, em combinação com o artigo 2º, que diz que é no lugar onde ocorreu o dano, que passa a exercer a atividade jurisdicional de juiz federal. É sabido que nesses casos em que a Justiça Estadual atua em ações em que, em princípio, a competência é da Justiça Federal, mas por força da Constituição ou de lei, ela passa a ser da Justiça Estadual. Na realidade, o que está se trabalhando aí é com a ideia de que ao juízo estadual é dado uma competência de um juiz federal. Por isso que é interessante que os recursos que são interpostos de ações dessa natureza não são a Justiça Estadual que atua, mas o recurso interposto não é para o Tribunal de Justiça Estadual, é para os tribunais regionais federais, onde aqueles juízes estão lotados. É o que diz exatamente aqui o final desta ementa, com recursos dos seus atos para o Tribunal Regional Federal. Isso está, minha gente, no acórdão, a ementa do acórdão do STJ. Muito bem. A matéria foi ao Supremo Tribunal Federal, certo? E o Supremo Tribunal Federal, ao analisá-la, através do recurso extraordinário 228.955-9, Rio Grande do Sul, assim se pronunciou. Veja o detalhe interessante aqui, eu chamo a atenção dessa matéria, porque os dois tribunais, STJ e Supremo, vocês atentem para isso, eles trabalham com os mesmos dispositivos legais. Ninguém fugiu das disposições legais e constitucionais. Esse aspecto é interessante. Não é? E o que houve então, professor? Vamos ver aqui. Diz a ementa do Supremo. O dispositivo contido na parte final do parágrafo terceiro do artigo 109 da Constituição é dirigido ao legislador. Aqui ele já está dizendo uma coisa que não está lá naquela outra emenda. Ao legislador ordinário, autorizando atribuir competência ao juiz estadual do foro do domicílio da outra parte, ou do lugar do ato ou do fato que deu origem à demanda, desde que não seja sede de vara da Justiça Federal para causas específicas, dentre as previstas no inciso 1 do referido artigo 109, ou seja, uma causa tramita na Justiça Estadual, integrou essa causa alguma entidade federal, desloca-se a competência para a Justiça Federal. Isso é o comum, é o que está na Constituição, né? Artigo 109. E quais são as hipóteses? Aquelas previstas no artigo 109 e aqui, no caso, mais especificamente, o inciso 1, certo? Muito bem. Mas o parágrafo terceiro autoriza que seja destinada à justiça, continue na Justiça Estadual, se alguma lei federal, lógico, né, tiver deslocado essa competência por força dessa autorização do parágrafo terceiro da Constituição que nós vimos. Aí diz, bom, aí por isso que ele diz, então essa autorização é destinada ao legislador ordinário. O legislador ordinário pode fazer isso. Agora, no caso em tela, ele diz, no caso da ação civil pública, a permissão não foi utilizada pelo legislador. E, ao revés, se limitou no artigo 2º a estabelecer que as ações nele previstas serão propostas no foro do local onde ocorreu o dano, cujo juiz terá competência funcional para processar e julgar a causa. E ele diz, considerando que o juiz federal também tem competência territorial e funcional sobre o local de qualquer dano, impõe-se a conclusão de que o afastamento da jurisdição federal, no caso, somente poderia dar-se por meio de referência expressa à Justiça Estadual, como a que fez o Constituinte na primeira parte do mencionado parágrafo terceiro, em relação às causas de natureza previdenciária, o que, no caso, não ocorreu. Vejam, o artigo 2º diz que é competente o juiz do lugar ao local do dano
Ele tem a competência funcional. O que o Supremo está dizendo? Sim. Aí o STJ disse: o juiz estadual é o competente, que é o local do dano, e tem competência funcional ali. Tem competência funcional e competência em razão do local do dano. O que foi que o Supremo disse? Não. Quando o legislador retira a competência da Justiça Federal, que também o juiz federal, aí um primeiro ponto, o juiz federal também tem competência territorial e funcional, onde o juiz estadual tem competência. Esse esse é interessante. Eu estou seguindo aqui a Lei da Ação Civil Pública, artigo 2º, pessoal. Analisando o artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública. Aí ele diz: o, o, o juízo federal também tem competência territorial e funcional da mesma forma que tem o juiz estadual. Como é que se retira a competência da Justiça Estadual para ir para a federal? Somente quando há ente público federal que ingresse do feito. Pronto, essa é a hipótese. Agora, como é que se dá o contrário? Quando o legislador diz que, pelo Supremo, na leitura do Supremo, quando o legislador diz que esta causa deve ser deslocada para a Justiça Estadual. Porque se disser só juízo funcional, está se referindo tanto à Justiça Estadual como à Justiça Federal. E o que é que tem no artigo 2º? É exatamente só juízo funcional. Não disse da Justiça Estadual, que tem a competência funcional na Justiça Estadual. Por essa circunstância, o Supremo decidiu, utilizando-se os mesmos dispositivos legais, de forma diametralmente oposta ao que decidiu o STJ. E disse que, havendo ingresso do ente público federal numa causa que tramita na Justiça Estadual em matéria de ação civil pública por força do artigo 2º, desloca-se essa competência para a Justiça Federal. Por quê? Porque o juízo federal também tem competência funcional e territorial naquela localidade, porque a Justiça Federal tem competência funcional em todo o território nacional. O problema é que ela não tem sede de justiça de juízes federais com a mesma quantidade que tem sede de juízes estaduais em comarcas. A diferença é essa. Mas um juízo federal, dentro disso, hoje, a gente pode dizer, dentro de sua circunscrição, e veja que há 20 anos atrás não tinha quase subseções judiciárias da Justiça Federal. Os juízes federais, em 90%, 99% dos estados, era só na capital. Né? Só na capital. E, mesmo sendo juiz federal na capital, ele tinha competência funcional e territorial em todo o estado. No Rio Grande do Norte, ele tinha competência em todo o estado. Então, uma causa da competência da Justiça Federal, que ingressasse um ente público federal, tinha que vir para a Justiça Federal, e, na época, só tinha Justiça Federal aqui em Natal. Pronto, então, não tinha outro caminho. Mas isso porque o juízo tem competência funcional em todo o território, aqui no caso da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, todo o território do Rio Grande do Norte. Então, se a União Federal ingressa no processo, lógico que vem para a Justiça Federal, onde quer que ela funcione. É essa a situação. Agora, essa situação ela pode ser excepcionada. Quando? Quando o legislador diz que, em caso que ele elege para a competência ser da Justiça Estadual, mesmo sendo um processo da Justiça Federal, é preciso que ele diga que a competência será da Justiça Estadual. Como no artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública não está dito isso, certo? Então, o Supremo entendeu, e foi o que ficou prevalecendo, e, logicamente, foi implicitamente revogada essa decisão do STJ, que a competência desloca-se para a Justiça Federal. Bom, o que é que eu quero e por que é que eu acho interessante isso daí? Você pode até dizer, professor, o STJ teve boa intenção, porque a causa tramitando
na Justiça Estadual, no local onde ocorreu o dano, talvez seja mais fácil para produzir a prova, para tramitar o processo, o juiz tenha mais proximidade com o fato, com a prova que vai ser produzida, e o juiz federal se desloca, vai ficar mais distante, mais difícil a produção de prova, porque de todo jeito vai ser produzida uma prova através de precatório. Tudo isso pode ser considerado, certo? Mas isso não significa, essas são considerações que devem ser levadas em relevância para a mudança do dispositivo, para se tirar a competência. Por isso que o Supremo disse, no âmbito da produção da norma legislativa, né? Ou seja, no âmbito do legislador, para que ele leve em consideração esses aspectos. No caso, embora essa lei seja anterior à Constituição de 88, ela não já não previu nem previa e, logicamente, não atendeu aquilo que deve ser os requisitos que está na própria disposição constitucional, porque a disposição constitucional que o Supremo disse diz o seguinte: serão processados julgados na Justiça Estadual, no foro do domicílio do segurado beneficiário, as causas em que forem parte da instituição de previdência social. Ou seja, aqui o Constituinte disse, desloca a competência onde tem uma causa ou demanda de previdência social que envolva INSS, União, o que for, ou outra entidade de direito público federal, se desloca para a competência da Justiça Federal. Mas o Constituinte autorizou que é possível se ajuizar na Justiça Estadual e disse, na Justiça Estadual, no foro do domicílio do segurado, certo? Então, isso dá uma completude da leitura que o Supremo fez, que o STJ não fez. Olha aí o que é incompletude da leitura do dispositivo e da análise completa que deve se fazer do Instituto para levar a uma interpretação. O que o Supremo acrescentou no que não está na ementa do STJ? Acrescentou 2 ou 3 aspectos muito interessantes. É que a norma constitucional se dirige ao legislador. Então, quem pode fazer o juízo de avaliação de ser melhor a competência da Justiça Federal ou Estadual é o legislador. Olha aí, prestigiou o legislador, que é quem faz a norma, certo? Não cabe à Justiça, se o legislador não o fez, nem o faz, não cabe à Justiça fazê-la. É aquilo que é o normal de qualquer teoria do direito, do que diz respeito à distribuição de competência e dos poderes, do papel de cada poder. Isso é o normal, o natural. Excepcionalmente, pode ocorrer determinadas outras situações autorizadas pela própria ordem jurídica. Veja como é interessante. Esse foi o primeiro aspecto. O segundo aspecto foi que o Supremo mostrou que um juízo federal também tem competência funcional. Então, se o juiz estadual tem competência territorial e funcional para ser competente de algo, o juízo federal também tem competência territorial e funcional, porque onde tem competência territorial e funcional da Justiça Estadual, tem competência territorial e funcional da Justiça Federal. Isso é um dado, uma informação que vocês podem anotar isso de forma absoluta. Isso não, no sistema jurídico não excepciona essa hipótese. Então, mas aí, professor, são 2 juízes competentes, é verdade. Pode ter 2 juízes competentes para a mesma causa? Pode. Agora, o que é que retira o que é que indica que um só deve ser o competente? Primeiro, aqui, a regra para este caso, primeiro, é quando ingressa no feito um ente da Justiça Federal, um ente público federal. A causa que estava na Justiça Estadual desloca-se para a Justiça Federal. Aí é absoluta competência também, em razão da pessoa. Em razão da pessoa, tá vendo? Agora, excepciona-se essa hipótese, professor? Excepciona-se. Quando?
quando o legislador diz que, em razão, olha, das avaliações que ele faz de melhor conveniência, oportunidade, etc., ele indica que aquela causa, embora seja da Justiça Federal, ou passa a ser da Justiça Federal porque ingressou algum ente público federal na causa, vai ser de competência da Justiça Estadual. É preciso que ele diga expressamente, certo? Esse é um segundo elemento que entra aí, muito interessante. Por quê? Porque os dois têm competência funcional. Terceiro, quando o constituinte ou o legislador dá à própria parte o direito de escolha. No caso aí da Previdência, do parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição, é exatamente isso. O que diz o constituinte? Bom, é competente para as causas em que envolva a entidade pública federal a Justiça Federal. No entanto, se o segurado quiser ajuizar no seu domicílio, porque não tem vara, se tiver vara da Justiça Federal, não se discute, vai ser na Justiça Federal. Mas se não tiver vara da Justiça Federal lá no domicílio dele, ele pode ajuizar na Justiça Estadual. É o que está autorizando esse parágrafo terceiro, certo? Mas aí passa a ser uma opção dele. Então, essas são as hipóteses que, numa situação em que há duplicidade de juízos para a causa, a gente tem que analisar a norma sobre a perspectiva dessas possibilidades, como é que ela está traduzindo, informando, e dentro da linguagem técnica jurídica, o que nós vamos extrair dela. Então, vocês vejam como é interessante. Pode ser que a interpretação do Supremo Tribunal Federal não seja aquela melhor em termos de conveniência do processo ser deslocado para a Justiça Federal. Você pode até dizer isso, mas não pode dizer que a interpretação do Supremo Tribunal Federal é pior do que a interpretação do STJ, porque ele analisou todos os aspectos relativos à matéria e chegou a essa conclusão, por isso é a melhor interpretação. E aí indica aquilo que Dworkin diz e que as pessoas não entendem. Existe uma melhor interpretação. Quando as coisas são vistas na sua completude. A completude é tudo para se fazer uma boa ou uma melhor interpretação. E foi essa ideia que levou a Dworkin dizer que existe uma única interpretação. Mas não é que seja única no sentido de que só tem uma. Não, é única porque termina sendo a melhor. Se é a melhor, é a interpretação que deve se dar. Se é a melhor, porque foi analisada sob a perspectiva dogmática, principiológica e com toda a completude para se chegar a essa conclusão. Esse é que é o detalhe, certo? Por isso, minha gente, quando o legislador dá à sociedade um artigo 489, parágrafo 1º, sobre os fundamentos de uma decisão, isso é uma coisa de uma grandeza extraordinária e excepcional. E quando tem lá no inciso 4 que o julgador deve analisar todos os aspectos de fundamentos trazidos e todas as razões demonstradas, é porque, visto na perspectiva da completude da análise da matéria fática e jurídica, é melhor ou talvez se consiga encontrar a melhor decisão possível. É por isso, certo? E é por isso que é muito importante esse artigo e é muito importante os embargos declaratórios que provocam, oportunizam exatamente a completude da decisão, porque um dos
fundamento do desembarque da declaração é exatamente ter havido algum vício na decisão no que diz respeito aos incisos do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil. Isso é de uma riqueza extraordinária, isso é de uma perspectiva completa. Veja, o que nós temos de legislação, o que temos já de conhecimento teórico sobre os institutos jurídicos é suficiente. O que é que nós não temos? Conhecimento suficiente. Isso aqui é a desgraça do judiciário. Muitas decisões são equivocadas, infelizes, absurdas, porque não se analisa na sua completude. Aí vem o detalhe: por ignorância ou por má fé? Bom, eu diria que talvez aí a maioria seja por ignorância. Isso é horrível. Por quê? Porque leva a que o jurisdicionário suporte um erro judiciário horrível, às vezes, né? Isso, quando se dá no âmbito de uma demanda de menor repercussão econômica e de direitos individuais, liberdade, restrição de patrimônio, etc., vai lá, mas quando atinge profundamente esses valores, esses bens da sociedade, ela é um desastre. Não é? Então, por isso, minha gente, que se estuda, passa 5 anos numa faculdade, num curso de direito, não é só para fazer prova e ter uma presença, não. Embora os valores que são inicialmente trabalhados no período que se está na faculdade são esses, mas não é para isso, não. Isso é para se ter um grande acervo de possibilidades de se conhecer as coisas, a fim de que se possa melhor trabalhar, porque nós vamos depois, não vamos só fazer exercício de praticidade na prática, não, do foro, não. Nós vamos trabalhar e lidar com os direitos das pessoas, com os interesses, com os sentimentos, com o patrimônio, com a liberdade. Os valores mais caros de uma sociedade, do ser humano, ainda. Bom, também estou achando que são ainda, né? Não sei se todo mundo também acha que são esses valores mais importantes do ser humano, não sei. Aí as coisas estão tudo tão mudadas que eu também não vou dizer que todo mundo aceite essa ideia, não, mas eu penso que a civilização humana, pelo menos, trabalha com essa ideia, com essa possibilidade. Não sei. Trabalha-se, aperfeiçoa-se, cria-se. Tem um curso de direito, 5 anos na faculdade, imagina, é até cansativo, vocês já estão dizendo que já era para ter terminado, isso é uma coisa absurda, já demora demais. Eu acho que 10 anos ainda era pouco, vocês acham que 5 é demais? Olha, cada um tem um valor diferente, tá vendo? Por quê? Porque eu acho que uma pessoa não pode ser um juiz, um promotor, um advogado, procurador, o que for, um assessor, que não tenha conhecimento profundo e fique fazendo experiência e fique fazendo jogo de interesses com o direito e a liberdade dos outros, né? Esse aqui é um detalhe aí que é muito importante e interessante. Mas isso é meio comum, meio frequente, viu, pessoal? Eu aprego aqui o contrário, porque na condição de professor, eu acho que é meu papel, não é? Mas, infelizmente, não é assim que as coisas funcionam, não. Então, eu acho a análise desse artigo 2º, eu acho a análise desse artigo 2º muito interessante, porque ela mostra exatamente uma série de situações que eu sempre falo aqui para vocês, quando a gente já analisou aí o artigo 1º, 3º e 21 da Lei da Ação Civil Pública, foi nesse sentido, e agora com a análise desse artigo 2º, mostrando aí jurisprudência do STJ do Supremo sobre o assunto, vocês veem que realmente as coisas, e que o que Duhok diz, o que Carlos Nino fala, já mostrei para vocês, termina tendo absoluta razão.
e tendo fundamento as lições doutrinárias desses autores, tá certo? Muito bem, pessoal. Visto aí o artigo 2º, então o parágrafo 1 desse artigo cuida da prevenção. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juiz para todas as ações posteriormente intentadas, que possuam a mesma causa de pedido ou mesmo objeto. Ou seja, se for ajuizado uma segunda ação civil pública, com a mesma causa de pedido, o mesmo objeto, o mesmo juízo para o qual foi distribuída a primeira será o competente. Aqui nós estamos trabalhando com o Instituto da Prevenção, que é um instituto conhecido, vocês sabem todos, certo? Com isso, a gente fica do artigo 1º ao artigo 10, certo? Analisar todos os aspectos que diz respeito, principalmente a objeto, sujeito. Esse artigo 2º, ele cuida ainda de sujeito. Por quê? Porque o assunto, como eu já falei para vocês, competência, ele diz respeito ao sujeito, que é o sujeito do processo, aquele que se busca, que se procura saber quem é o competente. Quem é o competente? É o juízo da causa. O juiz é o quê? Um dos sujeitos da relação jurídica processual, inclusive da relação jurídico-processual, como eu já expliquei aqui para vocês como é, certo? Muito bem, agora nós vamos passar a análise aqui do artigo 11 e seguinte. Esses artigos, eles cuidam mais do artigo 11 e seguinte do objeto quanto aos efeitos da sentença. Eu falo muito essa linguagem do objeto quanto ao resultado. Quanto ao resultado, porque tem depois da sentença, são resultados que advêm depois da sentença. E depois da sentença, nós temos o quê? Nós temos os efeitos da sentença. Isso foi falado, explicado, mostrei. Tem o quadro dos efeitos principais, acessório no roteiro, tudo, certo? E tem os efeitos daquele quadro dos efeitos principais acessórios. Nós temos os efeitos no que diz respeito ao cumprimento da sentença, de obrigação de fazer, não fazer, de pagar, de entregar a coisa, e assim por diante. Todos esses são efeitos, os mais variados, ok? E aí o artigo 11, ele cuida já, olha, na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, olha aí, tutela específica, obrigação de fazer e não fazer, aquela ação que foi ajuizada com fundamento no artigo 3º, segunda parte do artigo 3º, o juiz determinará o que o juiz faz? Determinará o cumprimento da prestação da atividade devida, ou seja, aquela tutela específica de obrigação de fazer e não fazer. Ou a cessação da atividade nociva, se existe uma atividade nociva e está querendo que se suspenda, que se extinga, que se acabe com ela, é uma das finalidades da obrigação de fazer e não fazer, sob pena de execução específica. Olha aí, tutela específica, execução específica prevista, disciplinada, regulamentada e exaustivamente analisada no artigo 84 do Código do Consumidor, que se aplica inteiramente à ação civil pública, ou de combinação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. Ou seja, esse artigo 11, que é de 85, minha gente, ele, na realidade, naquele momento histórico, foi o que o legislador ofereceu ao juízo e na ação civil pública para o cumprimento da sentença numa obrigação de fazer e não fazer, ou seja, na chamada tutela específica, não é? Da execução específica. Reparem que ele é muito diferente do artigo 11, mas é diferente naquilo que tem de mais informação, sistematização e possibilidades que tem no artigo 84 do Código do Consumidor. Por isso é que ele, hoje, deve ser lido em complementação com o artigo 84 do Código do Consumidor, ou até substituir todo o artigo 11 pelo artigo 84 do Código do Consumidor. O chamado diálogo das normas, ou a chamada integração das normas, a chamada análise sistemática da ordem jurídica, a chamada análise do direito vigente. Tudo isso eu já falei e repito, porque agora a forma de se estudar a teoria geral do direito, o direito dentro de uma teoria geral do direito moderna, é essa, certo? Então, o artigo 11 corresponde ao artigo 84 do Código do Consumidor, que, como ele foi analisado exaustivamente, eu remeto para vocês visualizar o artigo 11 sob aquela perspectiva, ok? Bom, o artigo 12, na cabeça do artigo, tem um instituto interessante,
que é a concessão de liminar na ação civil pública. Eu falei rapidamente na última aula sobre isso, mas quando falei do artigo 4º, né, da Lei da Ação Civil Pública, que prevê a ação cautelar. E disse que, vamos ver aqui o artigo 12, poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a agravo. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a chamada, famosa, liminar na ação civil pública. Isso era um instituto que existia antes da tutela antecipada, que é de 94. Eu falei rapidamente na aula passada sobre esse assunto, não é isso? E disse o seguinte, que antes da tutela antecipada do artigo 273 do Código de Processo Civil, que veio para o sistema jurídico em 94, certo? Hoje esse assunto está trabalhado como tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil, do artigo 294, 96 e seguinte, por ali. Não é? Pois bem, na época, na época que eu digo antes de 94, o que se tinha? Nós tínhamos o processo cautelar e a liminar nos casos autorizados em lei. E eu falei aqui na última aula que no sistema jurídico brasileiro todinho nós só tínhamos 5 hipóteses de liminares autorizadas em lei. Uma delas era exatamente a do artigo 12 da ação civil pública, que é anterior a 94, a ação civil pública de 85. Outra é na ação popular, que nós vamos ver que tem também. Outra é no mandado de segurança, que tem também. Outras são nas ações possessórias do Código de Processo Civil, que era no Código anterior, no artigo 923, eu acho, do Código de Processo Civil. Certo? E a outra possibilidade de liminar era na própria ação cautelar, prevista no Código de Processo Civil. Só existiam essas 5 hipóteses. E o que era liminar, professor? Liminar era a denominação que se dava ao que hoje denomina-se de tutela antecipada. Pronto. Aí veio a reforma de 94 do Código de Processo Civil e criou a tutela antecipada para todo o processo. Todo processo civil é possível se obter uma antecipação de efeitos da tutela ou o que se chamava de liminar, meramente garantidora, resguardadora, que essa que tem natureza cautelar. Por isso é que hoje o sistema se divide em quê? Primeiro, tutelas provisórias, é a denominação genérica. Tutelas provisórias divididas em quê? Em tutelas de urgência e tutela de evidência. A tutela de urgência subdividida em tutela de urgência de natureza cautelar e tutela de urgência de natureza antecipatória dos efeitos. É assim que o sistema hoje está no Código de Processo Civil, a partir do artigo 294 por ali, do Código de Processo Civil. Certo? Bom, o que hoje é tutela de urgência era, antes de 94, conhecido como liminar. A liminar poderia ter natureza cautelar e poderia ter natureza de antecipação de tutela, como era na ação cautelar, quando o juiz deferia uma liminar na ação cautelar ou julgava procedente uma ação cautelar. A ação cautelar, na realidade, podia ter como resultado a antecipação dos efeitos ou uma medida de natureza cautelar apenas resguardadora e garantidora do direito. Então, são essas situações que ensejam essa nova estrutura aí que precisa a gente adaptar a linguagem, compreender a linguagem. E aí é o que se passa no artigo 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar? Então, como é que nós poderíamos dizer isso? Poderá o juiz conceder uma tutela de urgência com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a agravo. Pronto. Uma tutela provisória, né, com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a agravo. O vereador pode dizer isso. Tutela provisória é o gênero das tutelas de evidência, da tutela de urgência, da antecipação de tutela, da tutela de natureza cautelar. Então, são essas situações que nós temos
que adaptar a linguagem do legislador de determinada época para os dias atuais, a estrutura atual, a fim de que a gente possa compreender e bem aplicar os institutos jurídicos, certo? Bom, então, esse artigo 12 trata desse tema. Agora, nesse artigo, nós temos um tema, um assunto que é interessante, mas que é bem peculiar. Há requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, olha, há requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada. Então, aqui a norma, o parágrafo primeiro, se dirige somente aos casos em que envolva direitos que sejam titulares, pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, município, autarquias, empresas públicas, sociedade da economia. Bom, aqui só que há requerimento de pessoas jurídicas de direito público, aliás, União, Estado, município, direito público e autarquias. E para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o presidente do tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras no prazo de 5 dias a partir da publicação do ato. Esse parágrafo primeiro, na realidade, minha gente, ele traz um instituto que nessa época, em 85, existia em mandado de segurança. Pronto, existia em mandado de segurança, em 85. Depois veio a Lei 9494, que estendeu a outras situações e a própria sentença. Aqui é o seguinte, na época era o chamado pedido de suspensão de liminar. Esse pedido de suspensão de liminar, ele foi depois ampliado para pedido de suspensão de decisão judicial. Tornou-se mais genérico, inclusive em casos de sentenças. Principalmente através da lei 9494 e outra lei 8.700 e tanto, 87, não me recordo agora o número da outra. Mas a 9494 já mais nova e já ampliou o assunto de forma mais completa. Pois bem, o que é esse instituto? Esse instituto é muito criticado na doutrina, mas o Supremo entende que esse parágrafo é constitucional, embora a doutrina tenha resistido bastante nesse assunto de constitucionalidade, mas o Supremo já disse que é constitucional e assim vem sendo utilizado o Instituto. O que é isso aqui? Quando o poder público é parte em um processo, isso hoje, como está generalizado, pode ser na ação civil pública ou em qualquer outra ação. Como eu falei, através da Lei 9494 foi generalizado. Então, esse instituto é o seguinte, como eu falei, o poder público sendo parte no processo e uma liminar foi concedida contra o poder público ou uma sentença foi proferida contra o poder público que não tem efeito suspensivo. Então, nessas situações, e uma liminar que vai ser cumprida imediatamente. A liminar é para ser cumprida logo. Né? Então, o que é que o legislador está autorizando? Está autorizando o poder público a ingressar no tribunal, ao invés de ser com um agravo de instrumento, que é o recurso normal de uma decisão interlocutória, certo? O legislador está autorizando a entrar com um pedido de suspensão da execução da liminar ou da sentença, se for uma sentença. Eu estou falando já a sentença aqui, já adiantando, não está no dispositivo, mas está na ordem jurídica já. E aí, só que ele não utiliza do recurso de agravo, nem utiliza da forma ordinária de um recurso, que você interpõe um recurso ao tribunal e vai para um relator e é distribuído esse relator, que é quem fica sendo o juízo da causa no campo de presidir o feito. Logicamente, o julgamento vai ser pelo órgão colegiado a que pertence esse relator. Pois bem, aqui não, é dirigido ao presidente do tribunal. Então, veja como é interessante. Trabalhando sobre elementos que não diz respeito à questão que se trabalha, por exemplo, numa liminar, numa tutela antecipada, que são aqueles requisitos de relevância do direito e perigo de dano.
aqui trabalha com a questão de evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, à economia pública, etc. Esse é muito criticado porque diz que são conceitos abstratos, subjetivos e que fogem à ideia de que quando se ingressa com um agravo de instrumento e se pede uma liminar no agravo de instrumento, por exemplo. Certo? Muito bem. Apesar da crítica a esse instituto, na prática, não, a jurisprudência e o Supremo, como eu já disse, diz que é constitucional e é muito utilizado, mas é só em favor. Outro argumento é que há uma discriminação, porque só pode ser utilizado em favor da fazenda pública, do poder público. Não é? Agora, outra peculiaridade desse instituto aqui na ação civil pública é que pode existir agravo para uma das turmas julgadoras, é o que diz o parágrafo. Isso aqui é que foge ao comum das coisas. Primeiro, que agravo é esse? É um agravo interno, agravo de uma decisão de um juiz singular dentro do tribunal. Essa matéria é conhecida quando é de relator, de presidente, é conhecido que juízo singular dentro do tribunal, existe o agravo interno da decisão de um relator, do presidente, do vice-presidente, etc., dependendo das competências de cada regimento interno, e que venha a esses órgãos internos a trabalhar de forma unilateral, porque sempre a decisão é colegiada. Aí cabe agravo interno. Esse agravo é o chamado agravo interno. Não é o agravo de instrumento que eu falei, que é do juiz de primeiro grau para o segundo. Agravo interno é dentro do próprio tribunal, quando um relator, um presidente ou vice-presidente, outro órgão lá que possa existir de acordo com o regimento interno, possa vir a decidir singularmente. Pois bem, aí esses agravos internos são julgados aonde? Eles são por qual órgão colegiado? A que pertence àquele relator. Quando se trata de presidente, é sempre do pleno, porque o presidente só atua no pleno. O presidente não atua nem em turma, nem em sessões, nem em subsessões. O presidente só atua no pleno. Então, para onde deve ser esse agravo? Julgado aonde? No pleno. Só que aqui, no caso de ação de civil público, repare que isso acontece nos outros processos, é diferente. Só no caso de ação civil pública é que esse agravo é distribuído para a turma julgadora e é distribuído para um relator. E ao invés, o presidente profere a decisão, e ao invés de ser ele que leve para o pleno para decidir o agravo, é um relator de uma turma e é julgado por uma turma. Essa peculiaridade é muito grande porque isso pode matar um candidato num concurso da vida, né? Tendo em vista a peculiaridade, o casuísmo desse caso com relação a essa matéria. Eu vou ficar por aqui. É um instituto que deve ser estudado em outro local do processo. Eu não sei se na parte de recursos, não sei se vocês tinham visto esse instituto lá no Código de Processo Civil, na parte do processo civil, e também quando se estuda mandado de segurança, porque ele vem de muito tempo, antes da lei da ação civil pública, já no mandado de segurança, foi sempre utilizado no mandado de segurança. Não é? Então, ele é muito criticado pela doutrina, mas considerado constitucional, foge ao modelo de recurso, e por isso é que os doutrinadores dizem que nós estamos aqui em um instituto excepcional, criado em leis anteriores à Constituição Federal, que não deveria ter sido recepcionado, mas o Supremo considera como recepcionado, certo? Quem estuda bem esse assunto tem um trabalho de Ellen Grace sobre esse assunto na revista de processo, volume lá entre 100 e 150. Mais ou menos 120 e tanto, 130 e tanto. Tem um estudo de Ellen Grace sobre esse tema. E tem um autor que é Cássio Scarpinella Bueno, que é um grande processualista, hoje que comenta o Código de Processo Civil, comenta muito, tem livros muito bons na área de processo civil, hoje, mas ele começou a analisar muito em matéria de processo
nesse campo. Ele, por exemplo, ele tem um livro, O Poder Público em Juízo, onde ele analisa bem esse instituto, faz uma crítica ao instituto, certo? Cássio Scarpinella Bueno, Poder Público em Juízo. Ele analisa bem esse instituto jurídico, certo? Então, eu dou aqui essas fontes para vocês. Quem quiser se interessar, fazer uma pesquisa, trabalhar isso, pode se valer desses informes aí. Logicamente, tem muitos outros autores. Estou dando aqui 2 referências para que vocês, se interessarem, trabalhar o Instituto, certo? Bom, aí nós temos aí o parágrafo 1º que cuida disso. O parágrafo 2º desse artigo 12, ele cuida da questão de multa na hipótese aliás, esse parágrafo deveria ser do artigo 11, não do artigo 12. A multa combinada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. Interessante, essa multa é aquela do cumprimento da obrigação de fazer e não fazer. Mas como ela se refere aqui a uma situação peculiar quando se trata da liminar, então o parágrafo veio para o artigo 12. E diz, a multa combinada liminarmente, ou seja, o juiz concede uma liminar sob pena de multa, porque a obrigação de fazer e não fazer cabe multa, é o que diz aqui, a tutela específica, ou de combinação de multa diária. Olha aí, tá vendo? Essa multa que se refere ao artigo 11, que pode ser aplicada em caso de liminar, quando for em caso de liminar, o que é que o legislador está dizendo? É que ela não será cobrada, certo? Enquanto não transitar em julgado a decisão definitiva do processo, certo? Embora ela possa ser identificada, caracterizada, aplicada, reconhecida já desde o dia em que houver configurado o descumprimento da obrigação. É esse o parágrafo 2º que cuida dessa situação da multa que está no artigo 11, combinado com a cabeça do artigo 12, que é nos casos de liminares, a multa quando aplicada em liminar. A mesma multa do artigo 11, porém, quando aplicada em liminar. Ok? Bom, no artigo 13, nós temos o seguinte: olha, o artigo 13 volta para o assunto efeitos da sentença. Vejam que esse artigo 12, ele cuidou de institutos jurídicos assim, estranho, ou mostrando o que a sentença em uma decisão pode provocar. Mas, na realidade, os efeitos nós estamos muito bem postos lá no artigo 11 e aqui no artigo 13. Olha, havendo condenação em dinheiro, olha, aí, olha, a condenação em dinheiro, aquela hipótese que está lá no artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselho Estadual de que participarão necessariamente o Ministério Público e representante da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Ou seja, nós estamos aqui diante do famoso caso dos danos morais coletivos da ação civil pública ou danos materiais quando condenado numa ação civil pública, que não será revertida em favor de A, B, C, mas sim de um fundo de direito difuso, como é aquele do artigo 100 do Código do Consumidor também, que manda reverter para esse fundo de direito difuso. Certo? Então, esse artigo 13, ele cuida de efeitos da sentença no campo das indenizações, no campo da obrigação de pagar. Artigo 11, efeitos da sentença no campo da obrigação de fazer e não fazer. Parágrafo 1º. Enquanto o fundo não for regulamentado, ficará depositado. Esse fundo já foi regulamentado e esse parágrafo 1º não perdeu a eficácia, porque ele era um dispositivo transitório. E no parágrafo 2º, havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica nos termos do disposto no artigo 1º, que tem lá, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Proteção à Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte, que isso vale para a questão, é porque foi dito isso nessa lei 12.288 de 2010, e aí o legislador achou por bem trazer esse parágrafo 2º para o artigo 13,
Mas isso se aplica a todo e qualquer. Se o valor revertido a esse fundo de direitos difusos for de direitos individuais homogêneos do artigo 100, será destinado à promoção de políticas públicas da demanda que tenha ensejado esse valor. Se for de direitos do consumidor, a demandas que tenha sido resultado dessa indenização do consumidor, se for de meio ambiente ao meio ambiente e assim por diante. Aqui o que está no parágrafo 2º aplica-se todos. Agora, é o seguinte, esse fundo ele tem possivelmente as chamadas ele é um fundo que tem, logicamente, as suas rubricas, né? Isso aqui é de indenização de matéria de consumo, isso aqui de questão de etnia, esse daqui em questão de meio ambiente, tem as suas rubricas. Essas rubricas têm os valores que vão recebendo de ações que vão sendo ajuizadas, concluídas e satisfeitas as obrigações de pagar. E aí, para cada rubrica dessa, por isso que existem políticas públicas que utilizam de valores, dinheiros, importâncias que estão que são depositadas e que pertencem ao patrimônio desse fundo de direitos difusos. É isso. O que o parágrafo 2º cuida com relação a uma das matérias que estão no artigo 1º, mas eu posso assegurar para vocês que todas as matérias do artigo 1º estão garantidas a terem políticas públicas desenvolvidas por força com base em valores, em verbas do Fundo de Direitos Difusos, se naquela rubrica existir valores que possam ser utilizados para esse fim. É mais ou menos isso que diz o parágrafo 2º com relação à questão da etnia, certo? Vem o artigo 14, diz que o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Olha, aqui já está dando a questão de efeito suspensivo ao recurso. E aqui é interessante o que é que indica esse artigo 14? Esse artigo 14 indica que a ação civil pública, uma vez acolhido o pedido, a decisão, mesmo já em primeiro grau, não tem efeito suspensivo. O efeito suspensivo é por força de lei. Tá? O efeito suspensivo pode existir, mas quando o juiz vier a conferir esse efeito suspensivo. É o que diz o artigo 14. O juiz poderá conferir esse efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. Então, o juiz é quem afere, avalia que, diante de uma ação civil pública, que ele julgou procedente o pedido, que tem obrigação ou de pagar, ou de fazer, ou não fazer, a ser cumprida, certo? Dessa decisão, dessa sentença, houve recurso, aí ele é quem vai avaliar se esse recurso pode ser recebido com efeito suspensivo ou não. Isso é um primeiro momento de avaliação que se faz. Outra forma é interpor um agravo de instrumento, né? Outra forma é requerer aquela, se for contra uma entidade de direito público, aquela hipótese do artigo quanto que eu falei aqui? Sim, do parágrafo 1º do artigo 12, né? Do parágrafo 1º do artigo 12, pedido de suspensão, se for o poder público, é na forma do artigo parágrafo 1º do artigo 12, pedido de suspensão da decisão judicial, do cumprimento da decisão judicial, a fim de que seja emprestado efeito suspensivo ao recurso. Tem dois papéis. Um papel é, se vier a interpor recurso, pedir que seja recebido com efeito suspensivo. E o juiz vai avaliar isso, certo? Segundo, se o juiz não atender, aí fazer o pedido de suspensão da decisão judicial, quando o poder público for o demandado ou que tiver que suportar os efeitos da decisão judicial. Ok? Artigo 14. Artigo 5º. Decorrido 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Esse artigo 15,
ele cuida de efeito da sentença no que tange à execução, cumprimento da sentença. Seguinte, o juiz proferiu a sentença na ação civil pública. Ela tem que ser o quê? Executada, tem que ser cumprida. Acontece que ela foi ajuizada. Aqui é quando a sentença, quando a ação é ajuizada pela associação, por uma associação. Aí ela tem o quê? O legislador deu aqui um prazo de 60 dias para ela executar essa sentença. Ela não executou, silenciou, não demonstrou interesse, praticamente abandonou a causa. Então, o que pode? Qualquer outro legitimado lá do artigo 5º pode requerer agora essa execução. Mas se qualquer um não requerer, o Ministério Público tem o dever. Aí vem a história do dever que eu já expliquei também para vocês. O Ministério Público tem o dever de requerer a execução do julgado. Estão vendo aí a questão do dever funcional do Ministério Público, embora aos outros legitimados do artigo 5º seja facultada essa possibilidade também. Ok? Muito bem. Em seguida vem o artigo 16, que é muito interessante com relação aos efeitos da sentença. E olha o que diz esse artigo. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes. Reparem que esse artigo ele tem uma redação que se equipara à situação da ação civil pública na sua origem. A ação civil pública, na sua origem, ela tinha um objeto muito limitado e a matéria se dizia respeito unicamente a direitos difusos. E ele diz, a sentença civil fará coisa julgada erga omnes no limite da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento valendo-se de nova prova. Esse artigo tem uma série de riqueza de informações. Primeiro, ele corresponde ao artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor. Se você quiser ler esse artigo da forma como ele está aqui redigido no artigo 16, pode ler. Mas se você não quiser ler o artigo 16, lê o artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor, que se aplica à ação civil pública, que é a mesma coisa, o mesmo resultado. E, aliás, ele está descrito da mesma forma, ou o artigo 103, inciso 1, que é posterior, foi descrito da mesma forma que está nesse artigo 16. Qual é a diferença que tem esse artigo 16 em relação ao inciso 1 do artigo 103? É que entra aqui essa expressão, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Tirando essa expressão aí, nos limites da competência territorial do órgão prolator, aí você vai ver que ele está exatamente igual ao que está no artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor. Então, foi um dispositivo que já foi analisado sob essa perspectiva. A análise é a mesma. Aqui é os efeitos da sentença numa ação civil pública, que lá eu disse de ações coletivas, porque era o gênero, aqui é na ação civil pública, os efeitos da sentença numa ação civil pública após o trânsito em julgado. Esse detalhe é importante, porque eu expliquei a questão da terminologia que o legislador utiliza, que ela é muito complicada e incompreensível. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes. Não. Aqui a melhor leitura é a sentença na ação civil pública, após o seu trânsito em julgado, produz efeito erga omnes, ou seja, produz efeitos com relação a todos, em favor de todos, uma leitura dessa assim. Aí aqui diz no limite da competência territorial do órgão prolator. Bom, essa expressão foi inserida, olha, pela Lei 9494, está aqui a Lei 9494 de 97, né? Muito bem. Esse dispositivo, essa expressão só foi incluída pela Lei 9494, essa expressão, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Nesse período todo de 97 até agora, 97, 21 mais 3, 24 anos, olha, 24 anos. Esses 24 anos se escreveu muito, se discutiu muito exatamente sobre esse artigo 16, essa expressão. Eu mostrei a vocês aqui, numa das aulas passadas, né, exatamente esse livro aqui, de um autor, Roni Ferreira,
coisa julgada nas ações coletivas. Coisa julgada nas ações coletivas. Está dando para ver aí. Coisa julgada nas ações coletivas, né? Restrição do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, tá vendo? Isso foi escrito em... Essa obra é de... Deixa eu ver aqui a data aqui do ano 2004, olha, 2004, 7 anos depois do, 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 da mudança de redação desse artigo 16. E a doutrina bateu muito nesse artigo 16, nesses 23, 24 anos. Não é? Até que, enfim, o Supremo Tribunal Federal, agora, recentemente, no primeiro semestre de 2021, certo? Veio a analisar, em um caso concreto, a constitucionalidade desse artigo 16 no que diz respeito a essa expressão, nos limites da competência territorial do órgão probatório, no que diz respeito a essa expressão. E o Supremo pôs agora uma parte de terra sobre o assunto. Por quê? Porque declarou inconstitucional essa expressão. Isso antes, você veja, no semestre passado que eu ensinei a matéria, estava havendo essa discussão altamente efervescente, porque a doutrina estava muito preocupada de o Supremo fazer uma leitura equivocada e muita coisa foi escrita, muito debate foi realizado no Brasil antes desse julgamento que foi aí por volta de, sei lá, do mês de maio, por aí assim, abril para maio, e muita coisa se escreveu próximo ao julgamento, porque estava pautado agora nesse período, e muita coisa foi escrita, muito debate ocorreu nos sites jurídicos, né? Mas o Supremo, dessa vez, compreendeu bem o Instituto. E o que é esse limite? Só para falar aqui para vocês, a matéria hoje já está superada, o debate fica no campo só doutrinário, acadêmico, etc. Nos limites da competência territorial do órgão prolator, vocês vejam o seguinte: uma ação civil pública, quando se tratava, lógico que aqui nós só poderíamos trabalhar com a ideia de ser direitos individuais homogêneos, porque direitos difusos eles são indivisíveis. Se eles são indivisíveis, como é que um juiz em direito difuso ele diz uma coisa que só vale para a comarca? Porque aqui o que o legislador está dizendo é isso. Numa ação civil pública, os limites da competência do juiz é onde os efeitos da sentença podem se dar. Você imagine aí essa aberração. Então, vamos admitir uma água poluída num rio ou numa lagoa que compreendesse 2, 3 comarcas, não é? Na comarca que foi proferida a decisão, alagou o rio, teria que ser consertado a questão relativa à poluição. Agora, nas outras comarcas, nas outras áreas, não, isso poderia. Aí você poderia dividir o rio e a lagoa. Olha essas coisas que são, o legislador às vezes diz, ele não está sabendo de nada do que está dentro daquela norma. Bom, então, para direitos difusos, poderia. Mas, professor, em direitos coletivos da subespécie individual homogênea, pode acontecer. Ah, sim, pode. Por quê? Porque eles são individualizados e, assim, logicamente, é o caso. Só que vocês vejam o seguinte: uma associação, o Ministério Público ou qualquer uma outra entidade é ingressado com uma ação civil pública na defesa de direitos individuais homogêneos, pode, olha, nós já vimos isso, já sabemos que pode, não é? Quando analisamos o que? O objeto da ação civil pública hoje, quanto à pretensão, não é? E, logicamente, quanto ao resultado, tem que sair da mesma forma, porque são efeitos da sentença. Os efeitos da sentença, eles advêm daquilo que foi pedido. E aí eu pedi que fosse estendido os efeitos da sentença após o trânsito em julgado dessa ação, a todos os associados daquela associação. Acontece que os associados da associação são em 4, 5 estados, 10, 20, 30, 40 comarcas, 2, 3 seções judiciárias, sei lá, subseções, o que for. Aí o que acontecia? Somente aqueles
do local onde o juiz tinha competência territorial e funcional seriam beneficiados. Aí os outros teriam que ajuizar outras ações ou seus processos individuais. Isso é de uma... E o efeito erga omnes, que está no artigo 103, inciso 3, para os direitos individuais homogêneos, e no próprio artigo 16 aqui da Lei da Ação Civil Pública. Então, vejam como isso era uma incongruência, e uma leitura dessa forma é uma incongruência muito grande. Pois bem, agora acalmaram-se os ânimos no que diz respeito à doutrina quanto a esse dispositivo. Por quê? Porque o Supremo declarou a sua inconstitucionalidade nessa parte em que fala dos limites da competência territorial do órgão prolator. E aí ficou a sentença civil, fará coisa julgada erga omnes, ou, numa leitura mais compreensível, a sentença proferida numa ação civil pública, após o seu trânsito em julgado, produzirá efeito erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. E aí você pega o artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor, é rigorosamente a mesma redação. Certo? Então, os efeitos da sentença do artigo 16 podem ser estudados exatamente de acordo com os efeitos da sentença em qualquer processo coletivo, na forma do artigo 103, inciso 1. Só que aqui nós temos outro detalhe. É que, como a ação civil pública ampliou o objeto para os direitos individuais homogêneos, o dispositivo tem que ser lido completando os incisos 2 e 3 do artigo 103, ou seja, o artigo 16 não é mais isolado, sozinho, atendendo aos ditames que a lei da ação civil pública exige. Esse artigo 16, ele manda que ele hoje só está completo com a leitura dos incisos 2 e 3 do Código do Consumidor. Isso é para ser feito, isso é para ser feito, deve ser feito, isso é como ele está entendido na sua completude. Então, prestem atenção a esse detalhe. O artigo 16, ele tem que ser lido com os acréscimos dos incisos 2 e 3 do artigo 103 do Código do Consumidor, certo? Por força do artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública e por força da análise interpretativa que se deve fazer de acordo com a ordem jurídica, de acordo com o direito vigente. Esse é o detalhe. Não se lê mais o artigo 16 da forma isolada como ele está aqui na Lei da Ação Civil Pública. Ok? Bom, no artigo 17, nós temos efeitos da sentença ainda. Em caso de litigância de má-fé, olha, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura de ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. E esse artigo, combinado com o artigo 18, nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários especiais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé em honorários de advogado, custos e despesas processuais. Ou seja, aqui, minha gente, nós estamos diante daquela situação, acho que é do artigo 94 do Código do Consumidor, a mesma coisa que é dito lá no artigo 94, está dito aqui no artigo 17 e 18. Só tem um detalhezinho que é um grande detalhe, né? Que detalhezinho é esse? O detalhezinho aqui é que nós estamos com os artigos, aliás, os artigos aqui foram invertidos. O artigo que deveria ser escrito primeiro era o que a redação era do artigo 18, deveria estar no artigo 17. E a redação que está no 17 deveria ser 18, está invertido. Então, a regra é qual? Nas ações de que trata esta lei, ou seja, na ação civil pública, qualquer ação, não haverá adiantamento de custos, emolumento, honorários parciais e qualquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé em honorários de advogado, custos e despesas processuais. Ou seja, aqui nós estamos trabalhando com efeitos acessórios da sentença, primeiro.
E no processo da ação civil pública, quando essa ação civil pública é ajuizada por uma associação, ela não deve ser condenada nem em honorários, nem em custas, nem despesas processuais. Primeira regra, que está no artigo 18. Certo? Agora, segundo ainda está no artigo 18. Nos casos de adiantamento de despesas processuais, de custos, emolumentos, honorários parciais, pode existir na ação civil pública, do mesmo jeito que a gente viu lá no Código do Consumidor, também não pode na ação civil pública. Nas ações de que trata, não haverá adiantamento de custos, emolumentos, honorários parciais e quaisquer outras despesas. Certo? Regra que está no artigo 18. Regra essa que está no artigo 18, que está lá no artigo, acho que 94 do Código do Consumidor. Ou, se não for o 94, o outro que trata exatamente da mesma matéria. E vem lá no Código do Consumidor, como aqui no artigo 17, agora, se for reconhecido na sentença que houve litigância de má-fé, que houve deslealdade processual, aí é que está o detalhe. E a ação foi ajuizada de forma temerária. Temerária é o quê? Ajuiza-se uma ação sabendo que não há fundamento, ajuiza-se uma ação sabendo que não vai ter sucesso, porque já é matéria consolidada que vem se negando aquele direito. Isso tudo é forma de litigância de má-fé. Está no Código, não é reconhecido sempre, mas está lá no Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, se você pegar ali os artigos entre 70 e pouco, e entre 70 e 81, 2, 3 por ali, vocês vão encontrar as hipóteses de litigância de má-fé. Nos artigos 70 e pouco do Código de Processo Civil, a existência da configuração da litigância de má-fé. Então, nos casos de litigância de má-fé, aí sim, os diretores responsáveis pela associação respondem solidariamente pela condenação. Aí vai haver condenação em honorários e os diretores ainda são responsáveis solidariamente, porque eles foram quem, logicamente, tiveram a maior parcela de culpa em ajuizar a ação. E será condenado também a associação ao décuplo das custas, ou seja, as custas é quanto? R$ 5.000, vai ser R$ 50.000. E ainda, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Que responsabilidade é essa? Se você causou prejuízo contra quem você ajuizou essa ação, esse alguém pode vir a juízo pedir indenização por esses danos causados. Olha aí a responsabilidade também para se ajuizar uma ação dessa. Não se ajuiza por ajuizar. É possível se ajuizar uma ação dessa, onde o direito à dúvida, à controvérsia sobre a matéria. Aí tudo bem, nós não estamos diante de uma litigância de má-fé. Agora, não há mais dúvida, estamos diante de uma litigância de má-fé. Onde aquele caso não se encaixa como uma das hipóteses de ação civil pública, também estamos diante de uma litigância de má-fé. Todas essas situações podem levar a essas possibilidades, tá certo? Então, esse artigo 17 e 18 cuida de efeitos da sentença no que diz respeito aos efeitos acessórios, tá certo? Trabalhando peculiaridades desses efeitos na ação civil pública. Trabalhando peculiaridade desses efeitos na ação civil pública. Esse é o dado importante a se compreender a leitura desses artigos 17 e 18 da Lei da Ação Civil Pública. Ok? Bom, no artigo 19, nós temos o seguinte: aplica-se à ação civil pública prevista nesta lei o Código de Processo Civil, aprovado aqui diz, aprovado pela Lei 5.869 de 73, logicamente não é mais esse Código de Processo Civil. Aqui muda a leitura hoje, como deve ser, através da Lei 13.105. Olha, é diferente. De 11 de 2015, de março, 16 de março de 2015. Olha aí, 15 de março de 2015, 16 de março, por ali assim. Então, é preciso que se faça a leitura daquilo
que estiver dentro da ordem jurídica. Repare como é interessante. Aplica-se o Código de Processo Civil novo, aplica-se. Mas aqui, professor, está dizendo, de acordo com o artigo 19 da lei, que é o Código de 73. Não, acabou. O Código de 73 não existe mais. Então, qual vai ser? O de 2016, que entrou em vigor em 2016. Tá certo? Naquilo em que não contrarie suas disposições. Muita coisa não está tratada em matéria de processo nesta lei da ação civil pública. Por exemplo, a citação, prazo para contestação, tudo. Veja que a lei não tratou disso. Nós vamos trabalhar com isso aonde? Aplicando-se o Código de Processo Civil. Tá vendo? Então, aplicando-se o Código de Processo Civil, a citação é feita na forma do Código de Processo Civil, o prazo para contestar é aquele do Código de Processo Civil e assim por diante. Como é que é apresentada a defesa na forma do Código de Processo Civil? Porque aqui não está tudo completo nesse sentido. As leis especiais, elas deixam muita coisa sem ser tratada, porque aplica-se sempre as leis especiais naquela matéria correlata, o que tem em códigos, se for processo, logicamente, e se for civil a matéria, Código de Processo Civil. Se for penal, Código de Processo Penal. Certo? Se for de direito material, se da matéria for direito civil, direito civil. Se for outras ramo de direito, se tiver códigos eleitoral, vai por aí afora. Tá certo? Muito bem. 19 e 20. O fundo de que trata o artigo 13 desta lei será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias. Bom, eu já falei, esse fundo já foi regulamentado, né? Ele existe, dizem que é um dos mais bem administrados, controlados, ninguém nunca ouviu falar de escândalo com relação a esse fundo, espera-se que continue assim, certo? E aí vem o artigo 21, que a gente também já analisou de forma muito exaustiva, quando analisamos a questão relativa ao objeto da ação civil pública, que hoje ele está compreendido dentro da visão que nós temos com relação ao Código do Consumidor. Mas, um detalhe, nós não vimos aqui, nós analisamos esse artigo 21 quando estudou o objeto, porque foi o primeiro assunto que nós trabalhamos. Mas depois nós vimos vários outros dispositivos da lei que estão incompletos se não forem analisados à luz do Código do Consumidor. Um deles é o artigo 11, no que diz respeito à chamada tutela específica ou execução específica, e que eu digo que disse que hoje o artigo 11 deve ser estudado, analisado, deve ser visto à luz do que afirma e de todas as informações que eu passei aqui da análise do artigo 84 do Código do Consumidor. Então, o artigo 11 ele só está completo com a leitura e toda a compreensão e análise que se fez do artigo 84 do Código do Consumidor. Esse foi um. Outro, o artigo 16, que tem duas informações importantes. Uma é que o Supremo já tirou essa incongruência, inconstitucionalidade, ao retirar essa expressão no limite da competência territorial do órgão prolator, do artigo 16, tá certo? E a leitura do artigo 16 fica sendo o artigo 16, que corresponde ao inciso 1 do artigo 103 do Código do Consumidor, e acrescido mais dos incisos 2 e 3, e, logicamente, dos parágrafos 1º e 2º do artigo 103 do Código do Consumidor, que foram exaustivamente analisados e aplica-se na sua inteireza aqui na lei da ação civil pública, na ação ou no processo da ação civil pública. Certo? Muito bem. Agora, um outro detalhe. Vejam o seguinte: a análise dessa lei foi feita à luz do que nós temos aí, do objeto, dos sujeitos e da forma.
o objeto se subdividindo sempre em sob duas perspectivas, que são as perspectivas que vão ser formuladas na questão da prova. Uma perspectiva, o objeto quanto à pretensão. O objeto quanto à pretensão, ele pode ser analisado à luz dos artigos 1º, 3º e 21 da Lei da Ação Civil Pública, certo? Com todos os acréscimos daquilo que a gente viu no que diz respeito ao título 3 da Lei do Código do Consumidor. Outra perspectiva do objeto da ação é vista à luz dos artigos 11 seguintes, principalmente o 11, 13, 14, 15, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esses artigos, certo? Cuida também de objeto na ação civil pública. Só que aqui, o objeto quanto ao resultado. E só para dar aqui um exemplo e mostrar aqui duas situações interessantes, nós vimos o quê? Que no artigo 1º, a ação civil pública tem como objeto de pretensão a indenização por danos morais coletivos ou danos materiais coletivos. E olha o artigo 13, que já trabalha com o efeito da sentença. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano reverterá um fundo. Olha, veja que esse artigo 13, como os outros, mas esse artigo 13, com o parágrafo 2º, principalmente, ele cuida exatamente de efeitos da sentença no que diz respeito a uma condenação por atos condenação por danos morais coletivos ou danos materiais coletivos. Né? E o artigo 16, né? O artigo 16, artigo 16, não, o artigo 16 cuida dos efeitos da sentença, né? Após o trânsito em julgado, no que diz respeito aos direitos difusos, é o que está no artigo 16, depois acrescido pelos parágrafos 1º e 2º. Né? Sim, e o artigo 11, olha, o artigo 11, que é efeitos da sentença no que tange a obrigação de fazer e não fazer. Aqueles efeitos que resultam de um objeto quanto à pretensão do artigo 3º, segunda parte da Lei da Ação Civil Pública, que pode resultar uma ação civil pública visando proteção de direitos relativos à obrigação de fazer e não fazer, resulta em quê? Naquilo que a sentença pode ditar no que tange a obrigação de fazer e não fazer, que está no artigo 11. Então, o artigo 3º, que tem como objeto da ação civil pública uma pretensão de uma obrigação de fazer e não fazer, torna-se efeito da sentença e deve ser cumprida essa sentença de acordo com o que está no artigo 11, combinado, completado na sua totalidade com o artigo 84 do Código do Consumidor. Vejam esse detalhe. Se a sentença for, na ação civil pública, de uma ação de indenização de direitos individuais homogêneos, né? Então ele deve ser cumprido na forma de quê? Na forma de quê? Se for. Repare que o legislador da ação civil pública ele não cuidou da execução de obrigação de pagar na forma como o Código do Consumidor cuidou no artigo 96 a 100. Por que o legislador da ação civil pública não cuidou? Porque na época da ação civil pública, em 85, ela era voltada exclusivamente para a defesa de direitos difusos. E os artigos 96 a 100, eles cuidam no Código do Consumidor a
forma de cumprimento da sentença e efeitos da sentença de uma obrigação de pagar em matéria de direitos individuais homogêneos. Aí é por isso que nós temos que completar também nessa lei da ação civil pública essa lacuna que está na lei, mas não existe lacuna para efeito de ordem jurídica, para efeito de direito vigente. E completada essa lacuna com o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública. O artigo 21 leva a se entender que na ação civil pública não vai existir nenhuma lacuna no que diz respeito aos direitos que hoje ela trata, versa, cuida. Por quê? Porque eu vou buscar lá no Código do Consumidor os elementos, os dados, para que eu possa executar uma sentença na ação civil pública da forma como se executa lá no Código do Consumidor. Então, os artigos 96, 97 não foi sancionado, né? Houve, houve, agora sim, do governo vetou, houve veto, mas 98, 99 e 100, eles aplicam na sua inteireza a ação civil pública. Não tem nada na ação civil pública sobre aquela matéria, mas a ação civil pública e a lei da ação civil pública não está imune, nem está incompleta por não ter na lei da ação civil pública essa matéria. Essa matéria pode ser trazida do Código do Consumidor para a ação civil pública, mas não é só trazida assim, ela já integra, já foi trazida, aliás, pelo artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública. Vejam como é importante, interessante a compreensão dos institutos jurídicos. É por isso, minha gente, que uma parcela da doutrina afirma, os outros acham que nem precisa afirmar que é tão óbvio isso, mas alguns autores informam, né? Olha, quando o Código do Consumidor foi editado em 90 e trouxe para a Lei da Ação Civil Pública o artigo 21, é porque esses dois diplomas legais, isso visualizado sobre aquele momento histórico, né? Estava-se ali criando-se uma estrutura de subprocesso, sub no sentido de divisão, certo? Processo civil coletivo. Estava se criando o microprocesso coletivo ao lado e paralelo ao processo civil na defesa dos direitos individuais. E isso foi enriquecido e já podia-se dizer, e já pode-se dizer, que ele está enriquecido pela que já existia, por exemplo, no que diz respeito à lei da ação popular, que é o próximo assunto que a gente vai estudar, certo? A ação popular. Então, é interessante demais se visualizar o subsistema, ou microsistema do processo civil coletivo que surgiu de forma muito bem posta nessa análise que nós estamos fazendo, a partir de 90 com o Código do Consumidor, sem que se abandone a ideia de que, logicamente, a lei da ação civil pública foi o embrião para isso. Repare que os dispositivos que devem ser integrados a outros dispositivos do Código do Consumidor, eles são muito pobres, como o artigo 11, o artigo 16, né? São incompletos, né? Mas na hora em que você analisa a matéria à luz do que existe hoje, eles são reunindo
os dois diplomas legais, eles são perfeitamente harmônicos, completos e formando exatamente esse microsistema do processo coletivo, tá certo? E outra coisa, muitas coisas que estão lá no Código do Consumidor em matéria de processo coletivo não estão na Lei da Ação Civil Pública e, a princípio, é como se não se aplicasse, não tivesse nada a ver. Tem tudo a ver. E essa informação que eu estou passando dos artigos 96 a 100, ela é importantíssima porque a leitura que se faz e que fizemos aqui da interpretação, principalmente do artigo 98, que é muito polêmico esse artigo, essa leitura já deve vir pronta para se aplicar também na ação civil pública. E na ação civil pública não tem nada. Mas por que é que eu jogo lá na ação civil pública? Eu jogo na ação civil pública por força do artigo 21, mas não é só por força do artigo 21. É que o artigo 21 fez acrescer a ação civil pública o seu objeto no que diz respeito aos direitos individuais homogêneos. E aí, como é que eu executo na ação civil pública os direitos individuais homogêneos no que tange a responsabilidade individual de cada um dos beneficiários, suas vítimas e sucessores, na forma do que está disciplinado nos artigos 96, 98, do Código do Consumidor. Olha aí as coisas se apresentando agora de outra forma. E nós precisamos ter essa visão, precisamos trabalhar esse papel aí do legislador, da forma de interpretação, da forma de sistematização, compreensão, para que haja interpretação e aplicação do direito da maneira como devem ser as coisas, e não como eu acho, ou de forma a mais pobre, isolada e sem a visão de um verdadeiro intérprete dessas matérias. Vejam que a análise, é por isso que eu quis dar essas aulas síncronas, embora as assíncronas digam a mesma coisa. Certo? Mas para ver se vocês provocavam alguma questão, dúvida e tal, mas ninguém provoca, então fazer o quê? Né? Tá aí, tudo explicado, tá certo? Detalhadamente. Então, essa é a visão que se deve ter agora da ação civil pública e principalmente da análise da lei da ação civil pública, para que vocês não tenham mais uma visão da lei da ação civil pública à luz só do que está dito no texto da lei da ação civil pública. O texto aí, ele acrescido aí de mais de 100, 200 artigos, tanto do Código do Consumidor como do próprio Código de Processo Civil. Esse aqui é o detalhe, isso aqui é importante a gente saber agora, tá bom? Bom, a gente fica por aqui na matéria hoje. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a ação popular, não é isso? Ação popular. E chamando a atenção desses dois aspectos. A visão da análise da ação civil pública sobre o objeto quanto à pretensão, o objeto quanto aos efeitos. Outros institutos foram trabalhados na ação civil pública, como a legitimidade, os sujeitos da ação civil pública. Né? A forma, tem muitas disposições que tratam de forma. Quando trata de forma, por exemplo, quando trata da liminar, quando trata da ação cautelar, quando trata do inquérito civil público, quando trata do termo de ajustamento de conduta, isso são formas, e são instrumentos, formas de alguns instrumentos, aí, né, como eu falei, de instrumentos criados e que existem na ordem jurídica hoje, porque foram criados por essa lei da ação civil pública, existe nessa lei da ação civil pública. E também as formas, né? Muitas formas que estão aí na própria lei. E muitas, a maioria talvez, não estão na lei da ação civil pública. Estão, conforme o artigo lá 19, 20 do Código da lei da ação civil pública, 19, estão no Código de Processo Civil, que devem ser aplicadas à lei da ação civil pública. Todas essas informações, eu acho que dá para a gente entender agora a análise da lei da ação civil pública, ok? E espero que vocês trabalhem bem
essas informações e aprofunda os estudos, logicamente, com as obras que existem a respeito e daí por diante. Ok? Então, por hoje, um bom dia. Hoje é segunda, né? Uma boa semana. Professor, nossa próxima aula é síncrona? Eu Da vou sexta? verificar. Eu penso que vai ser assíncrono, né? Sobre a ação popular, só ação popular. Quando voltar a ação, depois de ação popular e quando voltar a ação de improbidade, eu acho que eu vou dar síncrona. Eu vou Pronto. trabalhar a ação popular síncrona e ação de improbidade síncrona, porque também aí ela envolve, inclusive, algumas alterações que estão ocorrendo, etc. Aí vai ser síncrona de improbidade. Agora, a ação popular pode ser assíncrona, certo? E a gente passa Mas você adiante. vai. Eu só não entendi se você vai pensar ou se já está definido. Quase definido. Ah, então a gente Eu aviso, combina. a gente avisa. Amanhã ou depois eu Pronto. estou avisando. Tá Quarta-feira as aulas certo. vão ser quinta e sexta. Ah lá, a nossa é sexta, né? Sexta. Só sexta. Então dá tempo. Quarta-feira eu estou avisando. Pronto, tá certo. Bom, Combinado. Bom dia a para todos. confirmar. Eu vou olhar a aula para Valeu, eu professor. definir. Tá bom? Então, bom dia, boa semana para todos, bom trabalho, bons estudos, bom tudo que vocês fizerem, tá bom? Até logo. Felicidades, Valeu. até o próximo encontro, se Deus quiser. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia. Tchauzão.